Bom, pessoal, vamos começar aqui, vamos entender como é que funciona esse negócio de movimentação de preço de qualquer ativo, que eu vou mostrar para vocês aqui. Funciona para qualquer ativo, tá? Não funciona só para mini índice, não funciona só para ouro, só para ações, funciona para qualquer coisa que vocês forem usar, né? O nome disso, a gente chama isso de MM50, tá? Que é mínima, máxima, 50%. É um padrão de movimentação do preço de qualquer ativo no mercado, tá bom? E como é que isso funciona? Vamos entender isso aqui, tá? Eu vou falar de forma sucinta, tá? Porque esse assunto requer um pouco mais de conhecimento que eu vou mostrar aqui, tá? Então, aqui, ó, vamos entender o que a gente faz e do que a gente está falando. Primeiro aspecto, o que é essa ferramenta? Eu vou mostrar ela aqui para vocês, ó. É uma régua. É uma régua, nada além de uma régua. Eu vou colocar só a mínima, máxima de 50%, tá vendo aqui? Ó, mínima aqui, máxima aqui, 50% aqui, beleza? A melhor forma de ganhar dinheiro no mercado financeiro, pessoal, é essa daqui. Tem um monte de outras técnicas que ajudam a gente a operar com eficiência, tá? Mas eu vou mostrar essa aqui porque ela é simples, né, de entender, é fácil de aplicar, mas infelizmente aqui, se a gente for fazer uma live extensa que demonstra todo esse conhecimento necessário para fazer isso aqui com eficiência, vai demorar muito, tá? Então eu vou dividir aqui a tela em 4 gráficos, tá vendo? Os gráficos que estão aqui, para vocês entenderem, na verdade é o mesmo ativo dividido em tempos gráficos diferentes, ó. Eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui um pouco maior para a gente poder, vocês enxergarem bem ó, 120 minutos, é o mesmo gráfico, ó lá, 120 minutos, tá? Aqui o 30 minutos, tá vendo aí? Beleza? Aqui, ó, 15 minutos e aqui, ó, por 10 minutos, ok? Beleza? É o mesmo tempo gráfico. Por que eu estou mostrando isso? Porque por causa da teoria dos fractais. Vocês precisam entender fractais para poder entender bem de movimentação de preço no gráfico, no mercado financeiro, qualquer ativo, tá bom? Então eu vou começar colocando essa régua aqui, ó, no tempo de 120 minutos, olha lá, 120 minutos, ó. Bem, escolhi esse caso aqui especificamente, tá? E esse aí gera a primeira dúvida. Toda vez que eu faço isso daqui, o pessoal me pergunta, mas onde você escolhe que você vai colocar essa ferramenta? Deixa eu trocar o gráfico aqui, porque essa aqui, trocar a tela, só a cor. É o mesmo gráfico, tá, pessoal? Só a cor. Que eu vou usar esse layout, é o mesmo, tá? Só para vocês não ficarem com dúvida, porque lá tem uma regra de coloração que muda a cor da barra de acordo com o volume, então pode ser que vocês comecem a ter dúvida quando eu falar da cor da barra, tá? Por enquanto vamos deixar aqui, ó, barras azuis são positivas, barras vermelhas são negativas, pronto, aí não tem mais dúvida, ó, é o mesmo ativo, eu só estou em layout diferente, ok? Bom, onde e como colocar essa ferramenta aqui, né? Onde e como colocar? Eu chamo isso aí de MM50, eu não, né? Foi batizado assim, mas é uma FIBO, tá? O nome FIBO vem lá do Fibonacci, né? Que cria as razões áureas, que é muito usado na arquitetura, nas artes. Tem gente que diz que funciona bem também na natureza, enfim, tem um monte de aplicações. Depois vocês podem pesquisar sobre sequência Fibonacci e as razões áureas, tá? E o mercado, segundo alguns autores, se movimenta também de acordo com essas razões áureas, que são movimentações percentuais em relação a uma movimentação anterior. A MM50 não é diferente, só que ela não usa razões áureas, por isso, mas o nome da ferramenta que a gente plota aqui, que a gente chama de régua, ela é FIBO, por isso que eu estou falando de FIBO aqui, tá? Só para os matemáticos que estiverem aí não ficarem na dúvida. Então, mas aonde eu escolho colocá-la?
Esse é o primeiro aspecto. Vamos entender o seguinte, as barras, não é só assim, tá pessoal, mas eu vou explicar da forma mais simples, depois vocês desenvolvem isso daí, eu tenho bastante vídeo publicado sobre o assunto, tá? Primeiro aspecto, você vai escolher uma barra que seja uma barra de reversão. O que é uma barra de reversão? É isso aqui, ó. Vou tirar a ferramenta daqui para vocês entenderem, ó. O preço está subindo, aqui, ó, onde está meu mouse, ó, o preço está subindo, né? Tá fazendo uma movimentação de alta aqui, tá? Deixa eu desenhar aqui na tela que vai ficar fácil vocês verem. Todo mundo vê, ó. O preço está subindo aqui. De repente, ó, deu duas barras positivas, de repente dá uma barra negativa. Essa é uma barra candidata a receber essa marcação, tá? Deixa eu colocar isso aqui mais de outra cor, colocar a cor branca para destacar e um pouco mais grosso. Então, o preço está subindo aqui, ó. De repente, ou seja, várias barras azuis, de repente surge uma barra vermelha. De repente surge uma barra vermelha. Essa barra é candidata a receber essa marcação. Outra técnica, né? O preço está descendo aqui, ó. De repente surge uma barra de indecisão, tipo essa aqui, ó. Ela também é candidata a receber essa ferramenta de medição, tá? Outra coisa, o preço está descendo aqui, ó, né? Exemplo aqui, ó. Está descendo. De repente surge essa barra 7. Aí você tem a possibilidade de colocar essa ferramenta que mede o tamanho dela, né? E mostra as regiões de preços que são possíveis fazermos algum tipo de operação nela, tá? Dentro desse movimentação da própria barra 7. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês verem, ó. Vou pegar a ferramenta aqui, vou colocar lá só na barra 7, ó. Só na barra 7, ó. Que é uma das formas de colocar, tá? Tem que ser nessa, a gente chama de barra de reversão, ou seja, se o preço está subindo e surge uma barra vermelha, ela é uma barra de reversão. Se o preço está descendo e surge uma barra azul, então ela é uma barra de reversão, tá? Então é isso que eu estou tentando explicar. Aqui, ó, a gente chama de MM50 porque olha o que aconteceu aqui. O preço voltou no 50%, falhou a baixa e impulsionou a alta. Isso aqui é um bom ponto de compra. Ou seja, aqui, ó, na barra 8 era um bom ponto de compra. É mais do que isso, tá, pessoal? Mas é o primeiro passo, tá? Para saber que no 50% é um bom ponto de compra. Outro aspecto, tá? E aí, esse é o uso mais simples da ferramenta, tá? É o uso mais simples da ferramenta. Vocês podem fazer pergunta aqui, que eu estou olhando ali no chat se alguém está fazendo pergunta, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, eu respondo aqui, tá? Olha só, então, esse é o uso mais simples da ferramenta. O uso um pouco mais avançado da ferramenta é você colocar sempre que possível em movimento, ou seja, tá vendo aqui, ó, uma barra vermelha na parte de cima, ou seja, uma barra que a gente chama de barra negativa, um candle negativo e um candle positivo na parte de baixo, que significa dizer o quê? Que está acontecendo o quê? Dentro dessa movimentação de preço aí, o preço pode cair, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Cadê aqui minha ferramenta mão livre? Ah, tá aqui, caneta. O preço está caindo aqui, caindo, ó, caindo. Deixa eu trocar a cor desse negócio aqui, colocar branco também. Ó, o preço está caindo, 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 caindo. Quando ele chega aqui, ele começa a demonstrar sinais de fraqueza, ó. Se ele falha esse fundo aqui, ele volta a subir. E olha o que acontece, ele volta para a região de 50%, olha a região de 50% aí. E quando ele tenta subir, ele vai tentar ir para o topo desse movimento, tá vendo? Você vê na régua como é que ela demonstra para onde o preço pode ir. E aqui em cima, se ele tem continuidade para continuar subindo, ele ficaria acima. Se ele volta para dentro, ele tende a voltar nos 50% e depois para o fundo, tá? Isto aí é super interessante, tá? Por conta de que isso é interessante? Vou tirar isso aqui, excluir estudos de mão livre.
Por que é interessante fazer isso daí, pessoal? E vocês entenderem, né? Por que é interessante vocês fazerem isso daí? Primeiro porque você para de operar em qualquer lugar. Você não vai ficar abrindo posição em qualquer lugar. Você só vai abrir posições em pontos de suportes e resistência, que são essas linhas de mínima, linhas de 50% e linhas de máxima da movimentação do preço. Ou seja, e por que eu decidi colocá-la aqui? Primeiro aspecto. Por que eu decidi colocá-la aqui? Primeiro que eu tenho já a condição ideal, que é barra negativa em cima, barra positiva embaixo, que é o segundo modelo, né? O primeiro modelo é colocar somente numa barra de reversão, que seria no caso aqui o 3 ou 7, entre elas, mas se o preço estiver trabalhando na região delas, ou seja, então, enquanto o preço estiver aqui dentro acima dessa linha verde e abaixo dessa linha verde, ela vai ser meu guia, que diz que aqui em cima é uma boa região para vender e aqui embaixo é uma boa região para comprar, se o preço se comportar, né, como falha de alta no topo, falha de fundo, né, de baixa no fundo. Falha de baixa no fundo eu vou comprar, falha de alta no topo eu vou vender, ok? Essa aí é a segunda forma de você colocar essa fibra, entendeu? É a segunda forma de você colocar essa fibra. Diria assim, a mais usada. Tem uma que eu gosto muito de usar, que é a seguinte, deixa eu tirar aqui uns estudos que eu acabei colocando aí. Ó, deixa eu retirar isso aqui, pronto. Então aqui. A terceira forma de colocar isso aqui, ela é muito parecida com a primeira, a diferença é que você vai usar entre tempos gráficos diferentes, tá? Então, vamos supor que eu esteja trabalhando, isso aqui foi o exemplo de ontem, ó. Eu estou trabalhando o primeiro movimento do dia, ó, esse foi o dia de ontem, ó. Dia 17, tá vendo? O que aconteceu aí no dia 17, né? Que pode nos ajudar a entender melhor essa movimentação de preço aqui. Primeiro aspecto que aconteceu que a gente deveria observar. Eu tenho uma fibra, a gente chama isso aqui de fibra de... Ó, deixa eu tirar isso aqui. A gente tem isso aqui, ó. Olha onde o preço abriu. Se o preço abriu aqui, eu vou pegar o último movimento dentro do qual o preço está trabalhando. Então, por exemplo, eu vou pegar essa barra negativa na parte de cima aqui, que é o 1, e a positiva na parte de baixo, que é o 4. E vou observar o seguinte, eu posso ter venda aqui, ó, ela é um movimento de baixa, né? Um movimento de baixa. O preço saiu daqui e veio para cá. E o que ele fez? Ele falhou a baixa, começou a subir, foi para 50%, foi no topo, tá vendo aqui? Foi no topo e falhou a alta. Ou seja, só que eu não consigo ver essa falha de alta enquanto ela está acontecendo quando eu estou efetivamente no tempo gráfico dos 120 minutos, porque aqui eu só vejo um pavio. Mas se eu vou para um tempo gráfico menor, e olha, eu tenho ele aqui, ó, que é o 30 minutos, eu poderia usar, estou no 120 minutos, eu pulei para o 30, mas poderia pular para o 60, depois para o 30, depois para o 15. E aí eu consigo ver a falha de alta certinha aqui, tá vendo? Olha, o preço foi, tentou passar dessa linha aqui, não conseguiu, voltou para dentro dela. Ah, eu já consigo entrar vendido aqui? Existem técnicas que dizem que você pode entrar vendido aí. Tá bom? Você pode entrar vendido bem aqui. Desde que você estope aqui no topo dele, tá? Entrou vendido, você já está dentro de uma fibra de baixa aqui no 120 minutos e percebeu que o 30 minutos ao subir não conseguiu fazer o rompimento, né, fechar acima, né, dessa linha verde que é o topo dessa barra vermelha 1 aqui dos 120 minutos. Mas se você não tem essa habilidade, começa a usar mais os fractais, né? Quais são os próximos fractais que a gente pode usar? O 15 minutos, que aconteceu a mesma coisa, ó. Ele fez a subida, falhou a alta. Tentou com esse aqui e voltou, mesmo movimento que está aqui, só que aqui você consegue
ver detalhes do 15 minutos. Na boa, aqui ó, é aconselhada a venda, ó, nessa barra, exatamente nesse ponto. Aqui no 30 minutos você não consegue ver no detalhe, ó. No 15 minutos você consegue ver, ó, a barra falhando, né? A barra 4 do 15 minutos falhando a subida, a barra 5 dando sinal de reversão e a entrada na barra 6, tá? Então você colocaria seu stop bem aqui e faria sua venda bem aqui, na seta vermelha. Seu stop nessa operação seria de, ó, isso eu estou exagerando, tá, pessoal, porque tem como filtrar e fazer um stop menor, eu vou mostrar para vocês já já. 600 pontos, é um stop para mim, para os meus padrões, muito grande, mas está certo, tecnicamente certo, se a sua entrada for pelo 15 minutos. Essa entrada ontem eu fiz pelo 3 minutos, aí eu vou mostrar o tamanho do stop no 3 minutos. Eu estou no 10 minutos aqui, ó, eu vou passar por 3 minutos, ó. E aí eu vou mostrar para vocês onde eu entrei e por que eu entrei. Eu entrei aqui, ó, na barra 24. Não tinha voltado para dentro da barra da linha verde ainda, tá vendo? Pelo 3 minutos, não tinha. Mas meu stop saiu de 600 pontos, né? Para, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui quantos pontos deu. Ó, 320 já. Ainda é um stop grande, mas já é bem melhor do que 600, né? E por que eu entrei aqui? O 30 já tinha fechado abaixo da verde aqui, esse 15 já tinha fechado abaixo da verde aqui, e esse 3, esse que é do 23 aqui, do 3 minutos, já tinha feito o que a gente chama de quebra de alta. Isso aí é um assunto que eu vou explorar com vocês em outra live, tá? Senão vai ficar grande, vai acabar virando um curso aqui. A intenção aqui é só mostrar para vocês algumas características básicas da operação. O topo dessa barra 21 aqui é importante para a gente. E olha o que aconteceu aqui. O preço subiu, falhou, devolvendo o topo dele para baixo. Eu entrei vendido no 23, tá? Outra coisa, se eu quisesse ver isso aqui em termos de FIBO, que é o assunto que a gente está tratando aqui hoje, né? Eu também posso colocar a FIBO no tempo menor para ver a movimentação do preço menor, né? Então vou colocar ela aqui, ó. Vou criar a característica dela aqui de MM50. Ó, vou trocar a cor dela para não confundir com a outra verde que está ali em cima, que é a que eu coloquei aqui no 120. E a gente vai analisar esse micro movimento, aonde pode ter uma falha de alta, e se eu perceber a falha de alta eu ando vendido. Aqui a falha de alta, bem caracterizada e confirmada por essa FIBO aí. Deixa eu botar aqui nessa cor azul. Quando o preço formou o movimento, ó, coloquei a FIBO da barra de reversão 22 até a barra de reversão 23, que é um dos modelos. Não é Bitcoin não, tá, amigo? Isso aqui que eu tô explicando, é o Everton que perguntou. Mas se você quiser eu te mostro no Bitcoin essas técnicas aqui, funciona igualzinho. O que eu estou mostrando aqui no mini índice funciona para qualquer ativo. Depois eu vou botar o Bitcoin aqui e vou mostrar, tá? Aí fica mais fácil, você vai passar a confiar no modelo, tá bom? Aqui, vou colocar aqui um pouco mais no... Nossa. Então você está vendo um movimento de alta, que é uma das formas de colocar essa FIBO, né? De barra de reversão até barra de reversão. Só que eu não estou tomando essa decisão pelo 3 minutos, tá, pessoal? O 3 minutos está sendo o melhor ponto de entrada. Eu estou tomando a decisão por essa FIBO verde que está aqui e a falha de alta que está acontecendo no topo dela. Tá? Não é... Entendam isso, porque isso é a parte mais chata é uma questão de percepção. Eu estou colocando num fractal de 120 minutos uma FIBO que eu deixei verde aqui, de movimentação de preço. Estou percebendo uma falha de alta, no início de uma falha de alta no topo dela, demonstrada pelo 30 minutos. Depois que esse candle 2 do 30 minutos, ó, 30 minutos, falhou a alta aqui,
eu tento pegar, aí sim, uma falha de alta, ou com 10, ou com 15, ou com 3, eu não uso tempo menor que 3 para o 60 ou 120, tá? E aí aqui, quando essa falha de alta é configurada por esse candle 23, aí eu entro no 24. Mesmo estando acima da Fibo verde do 120. Mas por quê? Porque o 30 minutos já havia fechado, tá vendo aqui, ó? Ali, 30 minutos já havia fechado abaixo da verde, indicando que falha de alta. Então essa entrada aqui é extremamente válida. A entrada seria vendedora nesse candle 24, tá? E eu vou mostrar para vocês quantos pontos essa operação rendeu, tá? Ó, eu fiz uma live não, eu fiz um vídeo explicando isso aqui ontem, né? Mas eu achei interessante fazer E depois tem como descobrir o alvo, tá, pessoal? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui hoje não, senão vai ficar muito grande o vídeo, tá? Ó, ele chegou a pagar 3.750, eu não peguei esses 3.750, eu saí aqui, ó. Aqui, ó, no fundo da Fibo verde, tá? Não foi exatamente no fundo da Fibo verde, não, é porque tem outro... É que eu teria que explicar no diário qual foi o alvo que eu usei, tá? O alvo que eu usei dá o fundo desse candle 6 aqui, tá? Mais ou menos aqui. Que dá 3.000 e poucos pontos, ó, 3.400 e poucos pontos aqui, tá? Eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês que o raciocínio é o mesmo, a diferença é que eu coloquei um fractal acima, ó. Eu botei o diário aqui, ó, tá vendo aqui? Eu tô no diário agora, e eu coloquei essa linha aqui, ó, deixa eu, aqui, ó, essa linha, foi nessa linha que eu saí. Agora eu vou voltar aqui para 120 para vocês verem o detalhe, olha lá, ó, a linha do diário, e olha onde o preço bateu. Então era meu alvo, tá? Então, mais uma vez, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá. 3.480 pontos, tá? Por aqui, tá? Isso é ponto pra caramba, pessoal. Na boa, minha meta por dia, que são 500 pontos. 3.500 são 7 metas, né? Não é todo dia que acontece isso, mas os 500 pontos todo dia eu tenho pegado, tá? Mas 3.500 de vez em quando. O movimento de ontem foi um movimento interessante, tá? Um movimento um pouco diferente, um pouco não tão padronizado, mas dava para pegar, ok? Inclusive, inicialmente, eu não peguei a venda achando que o preço fosse voltar até aqui. Eu achava que o preço ia parar por aqui assim, ó, no 201 mil. A venda aqui, dentro dessa Fibo verde, ele poderia parar no 50% ou no fundo dela, mas ele veio buscar o movimento do diário, que está um pouco mais abaixo, tá? Isso eu expliquei num vídeo que eu publiquei ontem. Acho que aqui no TikTok eu publiquei só hoje, mas porque eu não consegui publicar pelo celular, tive que publicar pelo PC. Tá? E para quem tava com dúvida, acho que é o Everton, tava com dúvida se era Bitcoin, né? Eu vou mostrar aqui no BTC, tá? Só para vocês verem que isso daqui funciona, tá? Funciona em qualquer ativo. Eu vou botar aqui o BTC, ó, Bitfoot, tá vendo aqui? Então eu vou usar aqui o mesmo raciocínio, isso eu não operei, tá? Só vou mostrar para vocês que o raciocínio é o mesmo, tá? Ó, a primeira coisa que você tem que fazer é entender aonde o preço está trabalhando, né? Lembra, eu boto a Fibo de movimento a movimento. É que aqui, no caso do Bitcoin, ele aconteceu um negócio chamado projeção. Eu não ensinei projeções para vocês, então vai ser um pouco diferente. Eu vou ter que usar tempos maiores. Vou colocar no diário aqui para ver se fica mais fácil. Semanal. Ó, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Como é que eu colocaria? Então, eu vou usar aqui o semanal, o diário. Ó, Bitcoin, tá? Semanal, aqui, tempo semanal, ó, tempo diário. Aqui eu já vou para 240 minutos, para a gente poder ver os detalhes do semanal e do diário, e os 120 minutos, ó. Pronto. Então eu já tenho os time frames selecionados para a gente operar. Então, ó, vai ficar bem complicado olhar o 120 aqui. O movimento é grande, né? O movimento é grande, não vai dar para olhar o 120 não. Vou deixar o mensal, vou deixar o semanal, pode deixar o semanal mesmo, tá bom. Semanal e diário. Aí a gente vê o detalhe aqui embaixo. Ó, eu vou colocar aqui, ó, no semanal, eu vou colocar uma Fibo. Mesmo assunto que a gente está tratando aqui, ó.
Eu quero um movimento de reversão. Meu movimento de reversão é o 3. Embaixo também eu quero reversão. O movimento de reversão aqui embaixo é o 9. Já viu? Para quem entendeu o que eu expliquei lá no mini índice, já entendeu. Ó, vou deixar essa fibra aqui verde. Esse é o movimento semanal. O preço, quando falhou abaixo aqui, ó, e confirmou a falha, o nosso alvo é o 50%, tá? Aqui eu tenho que achar agora o motivo. Eu teria entrado comprado aqui, ó, em 2 lugares. Eu teria entrado comprado aqui e depois eu entraria comprado de novo aqui, ó, no 14. Meu alvo seria aqui, ó, 50%, tá? Mas no semanal, como eu já disse, ó, no semanal fica mais complicado de ver isso, né? Então eu baixo o tempo gráfico, né? Saio do semanal para o diário. No diário eu consigo ver detalhes do semanal. Só que aqui também eu tenho outras fibras, tá, pessoal? Eu tenho outras fibras acontecendo. E aí é onde começa a coisa a ficar interessante. O raciocínio é o mesmo, só que você começa a acrescentar variáveis. Esse movimento de entrada aqui foi numa fibra positiva. Eu vou buscar a negativa aqui para colocar outra fibra. E essa vai ser do diário, que eu vou colocar na cor branca. Aliás, eu vou usar as cores padrões que eu uso aqui para vocês até se acostumarem. Ó. Eu uso vermelha para o semanal e uso branca para o diário, tá? Ó, branca. Esse é o meu padrão, tá? Olha lá. A entrada aqui está bem confirmada, tem uma falha de baixa. No semanal já poderia entrar aqui, tá? Um dia eu tenho que explicar o que é falha de baixa direitinho para vocês aqui. Só que aí eu permaneceria comprado porque o semanal tá, né, falhando a baixa, mas ele falhou alta também pelo diário. Então daria para pegar venda aqui, tá? Se quisesse, tá? Nessa região ele poderia falhar de novo, não só porque é o fundo do semanal, a linha vermelha está aqui, como é o fundo do diário, ó, falhou aqui também, ó. Olha a compra linda aqui, ó, do diário. Mas se eu quisesse acompanhar com mais detalhe, eu poderia olhar aqui no tempo 240 minutos. As falhas ocorrem antes nesses tempos, aí dá para você pegar com mais, olha aqui, precisão. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui a gente chama de gatilho de reversão, ó. Olha a falha acontecendo bem nesse candle 4, no fundo do diário. Olha, eu lembro que eu falei que eu entraria aqui? Eu entraria exatamente aqui, ó. Nesse candle 2 do 240. No Bitcoin, tá vendo? Não tô inventando nada, ó. Bitcoin, Bitfoot, né? Lá da B3, lá da B3 ele tem esse nome. Olha que entrada precisa e tranquila, tá? Tem outros aspectos aqui que me diriam que eu poderia entrar, tá, pessoal? Eu uso bastante ondas de Elliott e aqui eu consigo contar as ondas, tá? Da mesma forma que aqui eu consigo ver o complemento de uma ação, tá? Complemento de uma movimentação. E aí possíveis retrações. E quanto mais eu vou descendo nesse fractal, faço um drill down, né? Um top down. Quanto mais eu vou descendo, né, nesse fractal e vou olhando mais detalhes, eu consigo ser mais preciso. Eu consigo entrar com mais precisão, diminuindo o meu stop, potencializando, né, a minha recompensa e diminuindo o meu risco. Tá? Quando eu falo diminuindo o meu risco, é diminuindo o impacto do risco. O risco sempre vai existir lá, tá? Mas eu diminuo o impacto do risco. O que eu chamo de impacto do risco? O tamanho do stop. Isso é a severidade do risco. Se eu entro com um stop, né, de 1000 pontos, eu vou perder 1000 pontos. Mas se eu consigo ser mais preciso, diminuo entrada, né, em termos de ponto, o risco de 1000 pontos para 100 pontos, beleza, a probabilidade pode até ser a mesma, mas o meu impacto vai ser menor financeiramente no meu bolso, tá? Apesar que a gente entra com muita precisão, cara, e com muita confirmação, dificilmente a gente toma stop, tá? No mínimo dá para se proteger e a operação não se desenvolve a nosso favor, mas a gente não perde dinheiro, tá? Então, eu não sei se eu respondi, o Everton, a sua pergunta, mas depois vocês podem mandar, comentar, pode pegar aí, meu celular fica disponível aí nos vídeos que eu publico aí na live, né, no TikTok, em todas as redes sociais. Pode pegar, mandar mensagem que eu respondo tudo, tá?
De preferência, se for em gráfico, é bom vocês tirarem foto do ponto onde vocês estão com dúvida e me manda, que aí eu analiso, entendo o que está acontecendo, né? Manda qual é o ativo, desculpa, que eu dou uma olhada no ativo também e respondo a dúvida de vocês, que aí vocês com o tempo, fazendo esse tipo de treinamento, vocês vão entender melhor como funciona a movimentação de preço. Olha, a ideia aqui não é transformar ninguém em especialista em FIBO e como plotar FIBO e como reagir, fazer compra ou venda no mercado financeiro. Não é muito curto para a gente poder conseguir fazer isso, mas pelo menos desperta a curiosidade de vocês, porque não é aleatório e não é do jeito que a maioria das pessoas ensina. Você pegar aqui e botar uma FIBO em pivô, por exemplo, que é uma coisa que me ensinaram antigamente, que dava tanto errado, que eu falei, não é possível que isso funcione, né? Que o pessoal ensina a gente a fazer a FIBO assim, ó, e dá muito errado, né, pessoal? É só olhar aí que a gente vê que dá muito errado. Ela fez o rompimento e retraiu tudo, tá vendo? Não acho legal, eu não ensino desse jeito, tá? Não tenho nada contra quem opera assim, eu tenho contra quem ensina assim, porque eu sei que dá errado, tá? Então eu estou ensinando aqui para vocês da forma que eu uso, né? E eu sempre encaro topo de FIBO como área para não comprar, fundo de FIBO área para não vender. Tem técnicas para comprar, aqui por exemplo seria uma compra nesse 74, mas tem que confirmar movimentações, tá bom? Tem que ter rompimento, teste com falha de baixa para poder entrar comprado no 74, tá? Não foi o caso que aconteceu aqui, ó. Rompimento, teste com falha de baixa, o outro não deu continuidade, não é compra, né? Não é compra, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque no detalhe a gente toma muito prejuízo no mercado financeiro se não ficar esperto, ok? Então, pessoal, era isso. Não tenho muito mais o que mostrar hoje. Aliás, esse assunto é interminável. Dá para eu mostrar esse assunto para vocês aqui o resto do dia. Ok? Mas é bom a gente parar em algum momento, né? Então a gente para por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí da live. Divirtam-se, vejam e pode pegar aí meus dados, tá? Vou botar meu telefone aqui, ó. Se vocês quiserem entrar em contato, tá aí, beleza? Fiquem à vontade para tirar dúvida, ok? Mandar, tá no chat, tá? Não sei se eu consigo fixar, deixa eu ver se eu consigo fixar aí. Ah, consigo. Eu sou um analfabeto de TikTok, tá, pessoal? Fixei o comentário, beleza? Marcos, Alessandro, Samuel, Rony, muita gente, né? Gustavo. Eu não vi com todo mundo que entrou, pessoal, desculpa aí, eu não vou conseguir citar o nome de todo mundo, mas estou muito feliz de vocês terem entrado, obrigado aí pela audiência, até mais, a gente se fala.